beleza? Hoje eu quero falar sobre um assunto bem complicado. É um assunto que muitas pessoas não gostam de discutir, né? Sobre religião. É um assunto muito sério que a gente deve estudar a fundo a religião. Inclusive a religião que você segue, você deve pesquisar a que você segue. E claro, também você deve pesquisar as que você não segue. Ou seja, as religiões que você acha que são erradas para você, você deve pesquisar também antes de tomar a sua religião como uma religião verdadeira e tornando assim o resto como falsa, né? Vamos colocar desta maneira para que a gente possa discutir o assunto. Bem, a religião, gente, é um assunto muito sério, porque no planeta existem mais de 6.000 religiões catalogadas pelo Vaticano, ou seja, elas são catalogadas como verdadeiras, elas são catalogadas como funcionais, ou seja, elas têm presença na sociedade, elas formam uma crença religiosa na cabeça de muitas pessoas, e é algo muito assustador. Talvez você não conheça, talvez você não saiba disso, mas isso é fato. Você já parou para imaginar 6.000 religiões existentes no planeta? Você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser espírita, que aliás são as três religiões mais fortes dentro do Brasil. Mas no mundo todo existem, sem brincadeira, mais de 6.000 religiões. E cada pessoa que segue essa religião, ela tem na mente dela que isso é uma verdade, que a religião dela é a verdadeira. Por que ela acredita nisso? Porque nós acreditamos nisso. Porque nós somos condicionados na nossa mente a acreditar em tudo que nós vemos, né? Se eu falar para você que vermelho é branco, né? Ou se você for conduzido desde criança que a cor vermelha é branca, você sempre vai ver o vermelho como branco, ou vice-versa. Assim é a religião. Nós somos como se fôssemos um computador, né? Tudo é gravado na nossa memória desde criança, ou seja, isso já é uma raiz religiosa. E para você tirar essa coisa de dentro de você, para você tirar essa crença de você, é a coisa mais difícil que existe na sua vida. A coisa mais difícil que existe na nossa vida. É por isso que eu digo, a religião é um sistema que faz com que a gente se torne pessoas cegas, como se fôssemos cavalos com cabresto assim. A gente não sabe tirar esse cabresto para olhar para os lados, nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. E por que isso acontece, gente? Por que nós somos assim? Por que as pessoas são tão centralizadas naquilo que elas acreditam, ou seja, naquilo que elas tomam como verdade? Por causa disso mesmo, porque você nasceu com essa essência, com essa raiz desde pequeno. Ou seja, se vermelho foi lhe ensinado que ele é branco desde criancinha, pode vir Jesus Cristo e falar para você que não é, que você vai continuar acreditando que aquela cor que é vermelha, para você sempre vai ser branca. E para você descontaminar a sua mente disso, aí é que está o X da questão. Você tem que ter o quê? Você tem que ter a cabeça e a mente aberta para todas as possibilidades. Porque tudo que existe de possível é possível. Se eu falar para você que a cor vermelha ela é vermelha, você tem que criar um ponto de especulação. E falar assim, mas será que é verdade? Se alguém chegar para você e falar assim, essa religião evangélica ela é consequência da religião católica. A religião católica ela é consequência do paganismo de antigas religiões pagãs. Então o que a gente pode fazer? A gente não pode fechar os nossos olhos, a gente não pode ficar com esse cabresto aqui, e você continuar acreditando que somente a sua religião é a verdadeira. Por quê? Porque existem religiões, gente, muito mais antigas do que as nossas. As nossas crenças, elas são modernas. Elas vieram de religiões antigas, de culturas antigas. Vieram dos sumérios, vieram dos pagãos, vieram dos antigos egípcios, vieram dos maias.
toda essa nossa crença, ela tem uma base de fundamentalismo. Toda religião tem uma base para que ela seja formada, né? E a partir de tempos em tempos, essa religião ela vai se modernizando. Ou seja, as pessoas que comandam, que dominam vários livros, esses livros de religiões, como vou citar um, que é o maior de todos, que é a Bíblia, né? Existem outros aí, que é o Corão, existem livros de espiritismo, existem livros maçônicos, existem livros aí de tantas outras religiões e sociedades secretas, que eles vão modernizando para cada vez mais ficar num ponto melhor, para que as pessoas que vierem no futuro, elas não tenham nenhuma dúvida de que aquilo que elas acreditam é a religião verdadeira. Mas a verdadeira religião, sabe onde é que está? Ela está dentro de você. Tudo que você vive, tudo que você passa, todas as experiências que você vive dia a dia, isso sim é a sua verdadeira religião, o seu verdadeiro eu, o seu verdadeiro aprendizado. Você não pode deixar de negar você mesmo. Se você negar você mesmo, né, se você negar as suas vontades, claro que tem muita vontade que a gente não deve compactuar com essa vontade. Ah, estou com vontade de dar um tiro no cara, estou com vontade de roubar, estou com vontade de fazer sexo com fulano, estou com vontade de fazer, sabe, essas coisas que a gente, às vezes, nós pensamos em certos momentos de nervosismo, né, quando a gente fica nervoso, a gente fica um monte de besteira, esses tipos de coisas que a gente deve descartar. Agora, todas as coisas boas que a gente aprende, que vem de coração mesmo, que você sente que é da verdade, isso sim é a sua religião. Quando você dobra o seu joelho lá no chão e você ora com verdade, mas não para pedir para ficar rico, mas quando você ora de verdade e aquela oração te faz bem e você sente que alguma coisa chegou para você e te acalmou, te ajudou, né? Te ajudou no dia seguinte, como isso aconteceu comigo. Isso vai ser história para mim contar no próximo vídeo. Você aprende a conviver com as coisas que mentem para você. Você aprende e descobre que todas essas religiões, elas misturam meias verdades com muitas mentiras. Você mesmo pode pegar a sua Bíblia aí, ó, você lê ela de cabo a rabo, você vai ver que muita coisa não tem nexo, que muita coisa não tem sentido. E que se você seguir tudo que está na Bíblia, você é um fanático. Como eu já fui um fanático, eu já fui um cara chato. Você imagina um cara religioso, fanático, chato, que todo mundo que falava comigo estava errado. Mas a gente aprende. Nós aprendemos com os nossos erros, porque esses mestres que estão aí dominando as religiões, que estão dominando as televisões, que estão aí fazendo um monte de coisa e que você acha que eles são verdadeiros com você, isso é tudo mentira. Isso é tudo uma grande papagaiada, uma grande palhaçada que fazem para você com um único objetivo central: não é te salvar. O único objetivo deles é arrancar o teu dinheiro do teu bolso, para eles ficarem ricos com a desculpa de que vai vir um salvador te tirar dessa merda, que vai resolver todos os seus problemas. E a gente descobre, a gente que tem mais experiência na vida, a gente descobre que não é nada disso. Se ele vier, maravilha. Nós temos que acreditar que existe um ser que preza por nós, certo? Mas enquanto nós estivermos aqui na Terra, olha só, gente, Deus, Ele nos deu a inteligência para a gente mesmo resolver os nossos problemas. De você ficar esperando aí que desça alguém do céu para resolver os nossos problemas, para resolver problema de política, para resolver problema de lei, para resolver o seu problema, você vai ficar aí o dia inteiro deitado na sua cama?
ninguém vai descer do céu para resolver o seu problema. Os nossos problemas, quem resolve, somos nós mesmos. Ah, que fulano de tal falou, que fulano de tal fez isso, que fulano de tal vai fazer isso. Olha só a porcaria desse mundo que a gente vive. Olha só a porcaria desse país que a gente vive, porque a maioria das pessoas tem esse tipo de crença, que vai vir alguém lá do céu, né, alguém poderoso vai vir lá do céu, e isso ela tem na cabeça todos os dias, que alguém vai do céu vai resolver os problemas desse país. Acorda, minha gente, acorda. Então a religião faz tudo isso na nossa cabeça, mas na nossa cabeça nós temos que ter ela livre, porque tudo que pode ser verdade pode ser mentira, e tudo que pode ser mentira pode ser verdade. Jamais nós devemos pender para um lado ou para outro lado. Nós temos que estar aqui, ó, centralizado, não é no meio do muro, mas você deve duvidar de tudo. Você tem internet, a maioria das pessoas estão, graças à evolução do homem, nós temos a internet. O que tem na internet? A internet tem muita merda, mas a internet também tem muitas verdades. Na internet tem muitas coisas boas que vão te ajudar a entender muitas coisas que esses malditos pastores não ensinam para as pessoas. Porque eles estão lá servindo pela maçonaria. Muitos desses pastores aí são maçons, né? E eles negam até o final que eles são maçons. A gente só vai ter certeza que eles são maçons quando eles morrerem. Aí você vai lá no túmulo deles, você vai ver que tem uma pirâmide, como é o caso do Charles Taze Russell, o fundador da Testemunha de Jeová. Que quando ele faleceu, o que fizeram? Você pode pesquisar na internet aí. Charles Taze Russell, fundador da Testemunha de Jeová. Foi o fundador dessa igreja. Foi o fundador dessa crença cristã. E ele foi o que? Ele foi um maçom. Todos os líderes religiosos, minha gente, são maçons. Não adianta você querer se enganar. Não adianta você ir lá na tua igreja, olhar para o cara e falar assim, ah, esse aqui é o Filho de Deus. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um ser enganador, está propagando o engano através do seu medo, através da sua crença, porque você pende de um lado ou porque você pende de outro. Você não está centralizado para duvidar do que ele está falando. Você tem um livro na mão que se chama Bíblia, né? Mas você não pega ela para conferir o que esses camaradas estão falando. Ele vai falar, cita um versículo, você vai atrás do versículo, mas você não lê o início do texto e nem o conteúdo e o final do contexto de forma geral. Então, em cima desse versículo, ele vai te enganar, ele vai se enriquecer, ele vai criar um império, e a maior parte desse dinheiro que ele está ganhando em cima da sua crença, do seu medo, vai para a maçonaria. E a maçonaria, o que ela faz? Infelizmente ela domina o mundo com esse sistema. Cada país ela se centraliza de uma determinada maneira. Em cima da crença daquele povo, ela vai criar um determinado tipo de crença. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Vocês só vão conhecer a verdade a partir do momento que vocês tiverem um pensamento livre. Livre. Ah, o cara é macumbeiro. Você tem que saber o que é macumba. O que se faz na macumba? Ah, o cara é maçom. O que se faz na maçonaria? O cara é Illuminati. O que se faz dentro desse sistema Illuminati? Você não pode jamais chegar e falar assim, descartar, porque é tudo satânico. Como é que você vai conhecer o seu inimigo? Como é que você vai conhecer o seu inimigo se você não tenta descobrir o que ele usa para te cercar? Ele está te cercando. Ele cerca você, ele cerca a gente de todos os lados. A Inquisição Papal, ela foi muito atrás de várias crenças, né? Invadia esses pequenos povoados, até grandes povoados, queimavam esses povos, matavam esses povos. Normalmente eles matavam os homens,
Os caras iam lá, faziam sexo com as mulheres desses maridos que foram mortos. As crianças nasceram e nasceram com essa, foram obrigados a crescer com essa doutrina da Igreja Católica. E hoje nós vemos quem fazendo isso? Entre aspas, né, vou colocar aqui, o Estado Islâmico. Você está vendo na televisão o que eles estão fazendo. Aí você pega os dois, compara, o que vai dar? O sinal de igual vai dar o mesmo. O Estado Islâmico ele está fazendo a mesma coisa que o catolicismo, a Inquisição Papal, fez aí há 600, 700 anos atrás. Matou muito homem, deixou só mulheres e filhos pequenos, foram lá, estupraram essas mulheres, vai nascer várias criancinhas aí, com que intenção? De acreditarem e de formarem em suas cabeças que essa religião islâmica radical é a verdade. E que o Deus deles é a verdade. Mas qual que é a verdade? Quem que é a verdade? Então, minha gente, como eu disse desde o começo do vídeo, que no planeta existem mais de 6.000 religiões catalogadas pelo Vaticano como funcionais, como verdadeiras, e de que muitas pessoas acreditam e seguem essas crenças. Agora eu pergunto para você, a sua religião é verdadeira? O que você segue é verdadeiro? Ou o que existe de verdadeiro está dentro de você e você não sabe? Gente, presta atenção numa coisa. Não existe uma forma de que você tem que seguir e aceitar uma crença. Só que para aceitar essa crença, para aceitar um Deus, você não tem que dar dinheiro para ele. E toda a crença que você se propõe a acreditar, você tem que duvidar se ela é verdadeira. Você não pode, por mais que você esteja assim numa situação desconfortável, por mais que você esteja numa situação de que lhe aconteceu algo terrível na sua família, com um amigo, né? Morreu certa pessoa que você amava, é claro, é evidente que você vai se fragilizar. Só que aí é onde mora o perigo. É nessa fragilidade que você vai se apegar a uma infeliz religião. Isso vai te ajudar? Vai te ajudar. Mas é porque você não se viu capaz, você não se viu forte de seguir o caminho sozinho. Ou sozinha. Você tem tanta força dentro de você que você não é capaz de imaginar o tamanho dessa força que existe dentro de você. Por que as pessoas entram em depressão? As pessoas entram em depressão porque elas começam a pensar toda hora negativamente. Eu estou falando de pensar negativamente, não de falar sobre fatos reais ruins. Ou seja, você pensa negativamente a todo instante. E isso te leva a quê? Te leva à depressão. Mas o que você tem que fazer? Você tem que buscar essa força dentro de você. E que você não sabe que tem. Ninguém nunca te ensinou e ninguém nunca vai te ensinar dentro de uma religião que você tem essa força. Eu descobri essa força sozinho, ninguém me ensinou. Eu me curei de várias coisas sozinho, através da minha fé. Não foi nenhuma religião que me ensinou isso. Não foi nenhum pastor, nenhum padre que me ensinou isso, porque o propósito deles não é te ensinar isso. O propósito deles é te afastar disso, é te afastar desse poder que você tem dentro de você. Então eu estou aqui como um amigo, amigo de verdade mesmo, para abrir os teus olhos e falar assim: pare, se olhe no espelho, olhe para dentro de você, chame a sua força interior, porque você tem uma força interior e que você não sabe que tem. Beleza, gente? Agradeço a paciência de vocês aí. Acredito que a minha experiência vai ajudar muitas pessoas a abrirem os olhos e ver realmente o que elas querem seguir. Se vocês querem seguir um caminho correto, né, um caminho que vocês acreditam que vocês devem seguir, ou um caminho que seja direcionado por uma pessoa que vocês não conhecem, uma pessoa que tenha propósitos para a vida dele, para o lado financeiro dele,
não para direcionar você no caminho certo. Beleza? Até mais e até o próximo vídeo. Um abração no coração de vocês.